como que você entrou nesse mundo jornalístico? Porque eu sabia que você trabalhava... Eu via você muito... Na Veja. Na Veja, exato. Mas eu não sei como você surgiu, pra ser sincero. Eu lembro de você na televisão falando pra caralho e os caras... Caralho, tu viu o que a Joyce falou, moleque? Caralho, essa mulher é doida, cara. Sou um pouco. Então, eu morei em um monte de lugar nesse país aí, que meu pai é muito louco, então eu nasci em Ponta Grossa, morei no Mato Grosso, morei em Aquidauana, morei no Acre, morei em Rondônia, morei no Piauí, morei em Brasília, morei em Ponta Grossa, morei em Curitiba. Ou seja, qual é a melhor candidata para São Paulo? Nômade. É a Joyce, porque conheço o Brasil todo. E São Paulo é um país. Então, nessas indas e vindas, quando meus pais foram embora do Mato Grosso, eu fiquei porque eu queria fazer medicina lá, tal, não sei o quê. Aí fiz o vestibular, passei, beleza, tal, vamos fazer medicina, eu queria ser neurocirurgia. Muito bem. Aí minha mãe... Pra poder se tratar? Me Tô tratar. Não, e assim, sabe? Pé rapada total, assim, gente. Eu nasci, minha avó brincava, disputando abóbora com os porcos. Ela falava assim, porque assim, eu nasci quase numa favela rural. Então, pobre mesmo. Pobre de marré. Morava numa casinha de madeira e tal. Só que o pobre do Sul é diferente do pobre do Nordeste. Porque o pobre do Sul tem água, né? Ele tem o terreninho, ele planta couve, cria uma galinha, é um pouco diferente. Mas eu cheguei a passar fome uma época quando meu pai nos abandonou lá no meio do caminho. Aí, muito bem. No meio disso aí, fui pro Mato Grosso, tal, passei no vestibular e voltei pra Ponta Grossa. Quando eu voltei pra Ponta Grossa, conheci uma maluca lá que fazia merchan numa TV, com minha amiga. E aí um dia ela falou assim, Joyce, eu vou lá gravar o negócio do Diet Way. Ela fazia merchan do Diet Way. E aí você vai comigo? Eu falei, vamos, beleza. Eu fui pra lá. Tinha chegado do Mato Grosso, tinha vindo de ônibus. 26 horas de ônibus na estrada. Imagina, né? Alegria. Aí, beleza. Fui lá, fui na TV com ela. E tava tendo teste pra apresentadora de TV. E eu sempre fui muito palhaça. Eu entrei, assim, com essa cara de rica que eu tenho, porque vamos combinar, né? Fui favelada, mas eu tenho cara de rica, né, gente? Bom, pô, tem, não tem? Loira, olho azul, né? tá, entendeu? Porra, entendeu? Então, tenho cara de rica. Aí ela olhou assim e falou, você veio pro teste? O teste da apresentadora é ali, ó. Eu peguei, enquanto ela foi gravar, eu fui pra salinha. Caralho, os caras nem... Na cagada. Na cagada. Caralho. Aí fui pra salinha, tinha lá 8 jornalistas mulheres formadas, um homem e eu. E aí, não tinha nem TP, era na lauda, assim, né? Me deram lá um jornal pra eu apresentar, eu sentei lá no negócio, passei. Resumindo. Que doideira, caralho. Aí veio o dono da TV, era um cara todo assim, não sei o quê. Eu brincava com ele que ele fazia parte do meu plantel de viados, assim. Eu adoro meus viados, eles são ótimos e maravilhosos. Só que ele me deu um esporro, porque ele falou assim, sua moleca, como é que você vem aqui fazer o teste? Você não é formada, porque eu contei pra ele. Eu falei, gente, era pegadinha, eu tava aqui, tô esperando a Cristiane aqui do lado. Não... Bom, fizeram uma reunião do conselho e decidiram me contratar. Só que passou eu e um cara formado, né? Era um casal. Ele estava ganhando o salário de jornalista e eu o salário mínimo. Eu falei, eu topo. Imagina, gente, eu tava ali sem fazer nada. Tinha acabado de chegar em Ponta Grossa, vendendo almoço para pagar a janta. Vou aparecer na TV, vou apresentar o jornal, âncora, entendeu? Beleza, então eu era a âncora, que ganha salário de estagiária, né? Beleza. Aí, em um mês eu me apaixonei pelo jornalismo. Em um mês. Cara, é muito louco, tá? Virou uma cachaça pra mim. E aí tinha um vestibular nessa época, vestibular tardio, que teve greve na universidade e tal. Sem contar pra ninguém, eu fui lá e fiz o vestibular. E, obviamente, que eu passei, né? Tinha passado pra medicina, não vou passar pra jornalismo, né? Claro. Né? Passei. E passei, o primeiro lugar, não sei o quê. Cara, quando minha mãe ouviu no rádio aquela farra e o meu nome, eu falei, tô lascada. Eu liguei pra minha mãe. Minha mãe trabalhava de confeiteira numa padaria. Falei, mãe, passei. Eu vou falar um palavrão, tá? Você pode falar o que você quiser, Joyce. Ela falou, vai tomar no cu! E pau, desligou. Cara, ela me mandou tomar no cu pelo telefone. Ela me mandou tomar no cu pelo telefone. Ela queria que tu fosse médica? Cara, eu não sei o que passou na cabeça dela. Eu acho que ela ficou mais brava de não ter contado que eu fiz e tal. Porque, na verdade, ela queria que eu ficasse em Ponta Grossa. Que eu seguisse a área da saúde, como eu queria. Mas ela queria que eu ficasse em Ponta Grossa, porque não tinha como me manter lá. Meu pai tinha acabado de quebrar pela 3ª vez.
E eu falei, eu me viro. Eu sempre me virei e me viro. Eu trabalho desde 18 anos. E aí, beleza, entrei pro jornalismo, só que eu sempre precisei trabalhar. Na minha sala tinha um bando de desocupado, maconheiro, jogador de truco. Era isso. Eu era a única da direita. O resto tudo esquerdinha, era massa, assim, era muito legal. Parece algo comum no jornalismo, Cara, fazia um manifesto contra mim, porque porque eu ia toda... Veja, eu era uma pé rapada. Mas eu era uma pé rapada apresentadora. Então, a apresentadora tem roupa que a TV manda. Então, eu ia chiquérrima pra universidade, todo mundo achava que eu era a rica, né, chiquérrima, maravilhosa. Entrava lá e tal, e os caras tudo usando dread, não sei o que, no cabelo, passando sebo de carneiro, fumando maconha e... Ah, essa parte eu gosto. Você gosta, né? Jogando truco, era isso, entendeu? E eu tinha que trabalhar. Então eu estudava, saía de lá e ia apresentar o jornal na TV, e à tarde eu dava aula particular. Né? Pegava uns alunos, assim, bem mais peste, assim, do Colégio Marista, os piores, e dava aula para os capetinhas lá. Dava aula de quê? Tudo. Química, física, matemática. Eu estudei pra passar pra medicina, né? Português, tudo. Dava aula particular de tudo. Aí, muito bem. Fiquei naquela TV ali um tempo, aí veio a CBN pra Ponta Grossa. A CBN veio pra Ponta Grossa e eu fui fazer um teste. Mas eu não era formada ainda. Acadêmica. Bati lá, não falei que não era formada. Fiz o teste. Passei. Aí o dono me chamou, Amarildo Lopes, o nome do dono na época. Me chamou e falou assim, ó, você passou, parabéns, tal, não sei o quê. Eu falei, então, tem um problema. Eu não sou formada. Como não é formada? Que porra é essa que não é formada? Mesmo história. Aí me deu um sabão e tal. Falou, não, mas eu gostei de você. Só que você vai ganhar metade do salário dos outros. Eu falei, beleza. Pô, já era muito mais do que eu ganhava na TV, né? Porra, eu sei lá, acho que era 5, 6 vezes mais. Falei, beleza. Comecei a trabalhar lá. Um dia deu piriri no cara lá que fazia a editoria de política. Eu fui cobrir. Adoraram, virei editora de política. Aí o cara que era âncora... Você virou editora de política. Aí, o que a editora de política faz? Traz as notícias? É quem manda na política. Quem decide a linha editorial, quem traz as notícias, é o cara que manda nos repórteres, entendeu? É o editor de política. Aí, passou mais um tempo, o âncora resolveu não trabalhar final de semana e feriado. Falei, eu vou. E aí eu fui lá e comecei a apresentar. Pô, o pessoal começou a adorar. Virei âncora. Aí virei âncora da CBN. Cara, eu não acreditava naquilo. Virei âncora, pô, super legal, tal. Aí deu uma reviravolta, venderam a rádio para um grupo político. E aí, confusão, tal, me mandaram embora. Porque eu tenho essa boquinha, né, desse jeitinho que vocês conhecem, né? Me deram um baita pezão, eu fiquei super chateada, daí tava deprê lá. Mas durou um tempo isso daí? 2 meses. 2 meses. Um dia eu tava dentro da sala de aula, toco o telefone, eu atendo o telefone. Aí, era um cara chamado Márcio Martins. Assim, bem grossão. Falei, oi. É Márcio Martins aqui, dono da Tropical, não sei o que, de uma outra rádio. Eu falei, tudo bem, então. Não, quero saber se você topa voltar aí pra CBN. Eu falei, claro. Então volta aí pra essa porra, porque Marisa Tavares falou que a gente não tem a marca se não tiver você lá. Porque os caras eram políticos. E eu sempre fui conhecida como essa mulher que dá o pé na porta. Eu não ia deixar usarem a CBN como pra fazer politicagem com ninguém. Sim. Aí ele falou assim, você volta a ancorar o programa? Eu falei, volto, claro. E quem vai dirigir a rádio? Você, porra! Meu, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Eu pulava, assim, na sala de aula. Ninguém entendeu nada. Aí eu virei âncora. Um case de sucesso e tal. Passou um tempo, o dono da Band News de Curitiba passou pela cidade e me ouviu no rádio. E ele gostou, porque eu tava dando um pau no Requião, que era governador na época. Mas um pau no Requião, mas moía o Requião, né? Ele falou, pô, essa mulher é corajosa. Ele entrou em contato com uma pessoa que me conhecia, que triangulou a conversa. Fui lá, eu não estava formada ainda, faltava 4 meses para eu formar. Fui lá para Curitiba numa reunião com ele. Aí ele falou, vou montar aqui a Band News, tal, não sei o quê, queria muito que você viesse editora de política, gostei demais. Tá, tudo bem, negociamos o salário. Aí eu falei, só que eu não sou formada. Ele, pô, como assim? Você é âncora, diretora da rádio. Eu falei, daí eu contei a história para ele. Aí eu falei, beleza, então eu espero. Ele esperou 4 meses para abrir a rádio, esperou me formar. Eu me formei, fui para Curitiba, montamos uma equipe da rádio, foi um sucesso a Band News FM, um sucesso, assim. E até então as pessoas de Curitiba não sabiam a cara que eu tinha. Eu só fui pra TV em Curitiba depois que eu era líder absoluta de audiência em rádio. Caralho. Porque a TV em Ponta Grossa é uma TV pequenininha, artesanal, ninguém assistia, né? Então ninguém sabia a cara que eu tinha em Curitiba. Então todo mundo achava que eu era, assim, uma mulher, sabe? Uma mulher mais velha, brava, não sei o quê, feia. Tanto que quando o Ratinho me convidou para trabalhar no SBT, ele me ouvia, né? E ele falava, pô, eu tenho que chamar essa pimenta aqui para trabalhar. O Ratinho do SBT.
Aí ele marcou uma reunião comigo. Já tinha me convidado para trabalhar, já tinha feito a proposta, já tinha aceitado. E eu não ia precisar sair da CBN, da Band News. Aí eu entrei na televisão para conversar com ele. Ele estava conversando com umas mulheres assim na ponta. Aí eu fui lá cumprimentar. Oi, Ratinho, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? E, tipo, não me deu bola. Aí eu falei, eu sou a Joyce. Aí ele, a Joyce? Eu falei, eu sou a Joyce. Ele falou, meu Deus, você não é um trubufu, eu não acredito. Caralho. E aí eu entrei pra TV, aí eu virei comentarista do Ratinho, aí assumi um jornal estadual, aí a Record me fez uma proposta super legal, aí eu fui pra Record, aí eu denunciei o governador e mais um bando de vagabundo lá, me deram um pé. E aí eu vim pra São Paulo. E aí eu montei a TVja, a primeira TV online do Brasil, né, com grade fixa na internet. Foi um puta sucesso na época da eleição da Dilma e do Aécio. Aí o PT ganhou. O PT ganhou, foi lá e cortou minha cabeça. Porque se a Joyce não sair, não tem graninha de estatal mais pra revista. Né? Porque era pau, cacete, porrada no PT, né? O PT ganhou, eu dancei. Aí, muito bem, dancei. E foi muito legal, porque no dia que me mandaram embora, eu falei, eu vou comemorar. Vou no Fazano. Fui comemorar minha demissão no Fazano. Né? Aí chego lá e tal. Agora que eu entro, o Beato, que é o sommelier, falou assim... Dona Joyce, imagina, né? Eu, favelada lá do interior do Paraná, no Fazano. Beato, Dona Joyce. Falou, oi, Beato. O teu pessoal tá aí. Falei, meu pessoal? É, lá na última mesa. Era o pessoal que tinha armado o golpe pra mim, o pessoal da Veja, junto com o pessoal ali da JBS. Né? O maior papinho. Falei, tá bom. Falei, Beato, o que você tem aí de champanhe? Mas eu quero cara. Nem que eu tenha que parcelar essa merda. Eu quero cara. Entendeu? Aí falou, tem uma Cristal aqui safrada. Eu falei, essa mesmo. Manda a Cristal aqui. Põe num balde de prata e traz papel e caneta. Aí escrevi, um brinde ao futuro. Joyce Hasselman. Dobrei, mandei abrir a Cristal, servir e depois entregar o bilhete. Ele fez isso. Meu, a cara dos caras, assim, era... Resumo da ópera, os vagabundos tiveram que passar na minha mesa e me cumprimentar. Eles olharam, assim, que mulher que você é? Meu Deus, que mulher que você é? Eu falei, eu sou mesmo. Aí depois disso eu fui escrever a biografia do Sérgio Moro. Sou a biógrafa do Moro. E aí eu não queria mais saber de trabalhar de empregada de ninguém, que eu estava ganhando dinheiro a rodo, palestrando o Brasil inteiro. Brasil inteiro, assim, ganhava grana, sei lá, tipo, 30 vezes o que eu ganhava como jornalista, e eu sempre ganhei bem como jornalista depois que eu me formei, né? Antes era só exploração. Não é esquisito esse lance? Que você já sabia, já manjava antes de se formar, mas os caras... Porra, não, só se for formado e tal. É tipo uma hipocrisia, né? Mas isso é coisa do Paraná, aquele sindicato de merda do Paraná, entendeu? Ah, Sindicato tem problema de sindicato. entendeu? Ligado a CUT, os caras são uns lixos, entendeu? Entendi. É isso. Se fosse em São Aí o Paulo... Estado atrapalhando. Se fosse em São Paulo, não acontecia. Grandes âncoras aqui de São Paulo nem são formados em jornalismo. Tu chegou a conhecer o Trocar Ideia com o Boechat? Opa, muito. Apresentei jornal com o Boechat. Essa é uma das minhas, assim, decepções da vida, que eu nunca vou poder conversar com o Boechat. Apresentei jornal com o Boechat, palestrei com o Boechat em vários lugares. Pô, o Boechat, cara, massa demais, massa demais. Quando o Boechat entrou na Band News, ele era sub, né? Ele era sub do Nascimento, que foi pro SBT. Eu comecei antes do Boechat como âncora. Ele era um ajudante lá e cuidava do Jornal do Rio. Aí saiu o Nascimento, todo mundo ficou meio assim, e agora? Putz, e agora, meu? O que a gente vai fazer? E aí, vamos colocar aí o Porra Louca do Boechat, mas era pra ser uma coisa transitória. E ele fez um sucesso danado. Né? E ficou até que, enfim, aconteceu a tragédia aí com ele, eu fiquei arrasada também. Mas era um cara muito legal. Foi a primeira vez que eu senti dor de verdade pela morte de alguém que eu nunca tinha encontrado. Pior que eu lembro, você tava tristão mesmo. E aí depois que eu escrevi, tava ganhando grana pra caramba, escrevi a biografia do Moro, me chamaram para escrever um segundo livro, Delatores, sobre a história das delações e tal. Fiz o segundo livro, e aí eu tava no Piauí. Fui pro Piauí, me ligo Tutinha. Você vai fazer o quê no Piauí? Eu casei com um nordestino. Entendi. Nordestino, um piauiense. Aí, eu lá bem, tranquila, tal. Casei, entendeu? Campanha Entendi. é uma coisa complicada, né? Mas, enfim, tava tudo certo naquela época, casadinha e tal. Agora eu tô pensando. Mas que eu sou uma pessoa difícil, não é assim também comigo. Não, tem que pensar, não é assim. Não, até o homem Tá trata certo, tem que se dar o valor, porra. muito bem, ou se lasca comigo, não é assim. Tá certo. Eu tava lá no Piauí e tal, tranquilo. Tutinha me liga. Joyce, Porra, essa é a voz do Tutinha. Tutinha é foda.
porra, Joyce, eu queria que você assumisse os pingos e tal. Eu falei, Tutinha, nem morta. Não vou ser empregada de ninguém mais. Porra, tu ganhei minha liberdade e tal. Aí ele, porra, mas é pra assumir o lugar do Reinaldo Azevedo. Eu falei, vou até de graça. Pô, Reinaldo é uma puta mala, né? Mala sem alça, entendeu? O Reinaldo, eu até ouço o programa dele na Band News aqui, mas eu sinto que ele é bastante pró-establishment, então não, sei lá, acho que essa é a parada que eu não curto muito, sabe? Eu acho que tem muita coisa pra mexer, não dá pra só aceitar outras coisas. Então... Não, e assim, ele mudou muito. Ele era um cara na Veja, aí troca o governo, ele muda, aí troca, ele muda. Não tem espinha ereta, né? E fez um vídeo uma vez horroroso, me xingando, não entendi zero. Sei lá, deve ter cheirado alguma coisa. Um vídeo me xingando, me chamando de burra. Olha, gente, eu posso ter muita coisa, mas pra burra eu não tô servindo faz tempo. Quem que é essa pessoa? Reinaldo Azevedo. Ah. A pessoa burra não sai da favela rural, não faz o que eu fiz, não vira líder de audiência em todos os lugares que vai, não cria o que eu criei, não vira a mulher mais votada da história desse país, não lidera um governo esquizofrênico. Então, assim, eu posso ter muitos defeitos, mas pra burra eu não tô servindo faz tempo. Aí fez um vídeo horroroso, eu processei por isso. E aí rompi relação, porque era o cara que me via, me abraçava, dava beijinho e tal, e daqui a pouco ele, sei lá, cheirou meia e ficou doido daquele jeito. Aí eu fui pra apresentar os Pingos. Fiquei 1 ano nos Pingos e de lá eu saí pra política.